O impeachment foi uma grande vitória da sociedade. Nunca no Brasil a sociedade e a maioria se organizou da forma como se organizou entre 2014 e 2016. E o maior aprendizado disso e a maior conquista disso, por incrível que pareça, não é a queda da presidente, a queda de um partido e a queda principalmente de um regime. A maior conquista disso foi o povo descobrir a força que tem quando necessário. Várias das práticas antigas da política 1.0 continuam e ainda há muito por ser feito. O que aconteceu no impeachment é apenas o primeiro passo, mas já é um grande aviso do acordar de uma sociedade que está mais atenta, está mais empoderada e está mais consciente da força que tem. Há de se combater uma classe política não generalizada, porque existem raras e honrosas exceções, mas uma classe política que insiste em sequestrar o país dos brasileiros. E esse objetivo é um objetivo que leva tempo, que demanda um patriotismo constante dos brasileiros e é o próximo grande teste para o Brasil. Não há dúvida que o impeachment foi crucial para o Brasil. Em primeiro lugar, porque ele foi constitucional. Foi seguido todo o rito constitucional e jurídico para o impeachment de um presidente no Brasil, e isso é fundamental para mostrar que uma parte da ordem de direito está funcionando. Então isso já é um marco. O segundo motivo pelo qual ele foi fundamental é que puderam ser revertidas as desastrosas políticas econômicas do governo Dilma. A gente viu uma reversão na trajetória de inflação, uma reversão na trajetória de taxa de juros, uma reversão na trajetória de desemprego, uma reversão na trajetória de câmbio, e tudo isso está propiciando ao Brasil a possibilidade de, mesmo que aos trancos e barrancos, e mesmo que ainda liderados por políticos antigos, a gente possa recuperar. Se a gente continuasse com Dilma, com a política falida do PT, com o apoio do Lula, nós estaríamos num lamaçal ainda muito pior hoje. É fundamental ver a diferença dos movimentos entre o período de impeachment com o período pós-impeachment. O Vem Pra Rua, por exemplo, não foi um movimento criado para promover o impeachment da presidente. Ele foi um movimento criado para trazer ética na política, ética na gestão pública, uma separação de poderes, um estabelecimento da ordem constitucional de direito e de liberdades. E, nesse sentido, ele teve um período onde ele defendeu o impeachment e, pós-impeachment, ele se definiu com foco em duas coisas: renovação política e combate à corrupção. Para cada movimento, essa história é diferente. Você vê, no caso do Vem Pra Rua, o foco é muito claro. No caso de outros movimentos, cada um seguiu um determinado caminho. A percepção de que os movimentos estão quietos e calados, ela não é totalmente verdadeira. As pessoas acostumaram a relacionar a presença nas ruas de multidões com a atividade do movimento e esquecem que existem ruas digitais tão eficientes quanto as ruas físicas hoje. O movimento Vem Pra Rua está extremamente ativo, tem 2 projetos de total importância para as eleições de 2018. Um é o Tchau Queridos, que é um projeto de transparência para levar ao eleitorado a realidade dos parlamentares que estão tentando se reeleger. E o segundo é a Frente pela Renovação, que busca pessoas que pensem, para serem eleitas, que pensem no país e não em si mesmas. Então, essas coisas estão rodando a plena carga e não é porque as multidões não estão nas ruas que o povo não está ativo. Ele está muito mais conectado com os parlamentares, ele está reclamando, ele está fazendo pressão, ele está exigindo direitos e posicionamento, e isso não era o caso há 3 anos. Então, a realidade mudou. Alguns movimentos sem tanto propósito, sem tanta estratégia, sem estrutura, eles perderam a força naturalmente, mas nós estamos crescendo. Essa é a oportunidade de uma sociedade. Como ela vai se organizar em torno de movimentos ou não, quantos movimentos vão sobreviver, a gente precisa ver. Mas a grande oportunidade que nós temos hoje, como sociedade, é de usar a tecnologia para alavancar atividade
de civismo e cidadania. Nós temos um poder, cada um de nós, hoje, através de um celular, através de plataformas de tecnologia, de influenciar na política, nos políticos e no destino do país, muito mais do que antes, e a gente tem a capacidade hoje de se organizar de uma forma muito mais rápida. Então, o grande diferencial hoje é a tecnologia que permite que nós tenhamos a organização de movimentos para mudar a nossa realidade. Sem dúvida, sem um novo Congresso, a gente não vai ter uma reforma política. Esse Congresso, essa legislatura já se provou incompetente em promover a reforma política que o povo quer, não a reforma política que eles querem e tentaram implementar, inclusive tentando tirar mais 3,6 bilhões de reais da população. A gente precisa de renovação no Congresso e a gente precisa de parlamentares que pensem no país. A maioria dessa legislatura já provou que eles pensam muito mais no seu próprio umbigo. E com relação à reforma da Previdência, o caso é o mesmo. O país está quebrando e você ainda tem parlamentares que estão barganhando com o presidente cargos e dinheiro em troca de voto. É a confirmação final e cabal de que essas pessoas não trabalham para o país, elas só trabalham para si mesmas. Eu não acho que o objetivo da Lava Jato deva ser preservar as empresas e os empregos, infelizmente. Esses empregos, eles vão ser absorvidos por uma economia que cresce. Se nós tivermos um país que cresce, esses empregos eles vão ser gerados pela iniciativa privada, em outras empresas, em empresas novas, em empresas sérias. Os empregos eles não são dependentes do resultado da Lava Jato, eles são dependentes do crescimento do país. A Lava Jato só está de pé porque teve o apoio e tem o apoio da sociedade, porque as tentativas são constantes das pessoas que são alvo da Lava Jato, de quem teme ser preso, acordar e ter que ir para a cadeia para pagar pelo que fez. E se não fosse a atitude da população de se manter apoiando o tempo inteiro, se manifestando o tempo inteiro, esse negócio também teria sido abafado pelos políticos da política velha. Então, essa falácia de que a Lava Jato tem que ter a sua ação limitada para preservar empregos é discurso de quem está querendo prejudicar o processo com medo de ser preso. Tem uma série de coisas que precisam ser feitas, duas são absolutamente fundamentais. Em primeiro lugar, a gente precisa mudar a legislação referente à corrupção. Foi um absurdo o que o Congresso, o que a Câmara fez, o que a Câmara dos Deputados fez no dia 29 de novembro de 2016, ao desfigurar e ignorar completamente uma demanda da sociedade por uma legislação que combata a corrupção. Isso precisa ser revertido. Quem sabe esse Congresso ainda tem um pouco de nobreza restante para tentar passar alguma coisa no ano que vem, senão eles vão se provar realmente incompetentes para isso e a gente vai depender da próxima legislatura. Uma segunda coisa que é fundamental para restabelecer o sistema político e que também vai ser relacionada à corrupção é mudar a legislação partidária. Os partidos hoje eles têm que obedecer a uma legislação totalmente antiga. Eles fazem basicamente o que eles querem, eles recebem dinheiro público, usam esse dinheiro público sem prestar contas de uma forma consistente e a sociedade está dando dinheiro para partidos que também estão agindo apenas em interesse próprio. Enquanto a gente não mudar essa legislação, a gente não vai mudar todo o sistema político brasileiro que todos sabemos está falido, só que ainda tem a resistência de 20 mil pessoas que sequestraram o Brasil dos brasileiros. Bom, em primeiro lugar, é muito compreensível o que está acontecendo dos partidos se aproximarem dos movimentos, porque alguns desses movimentos conseguiram estabelecer uma conexão com a sociedade que os políticos e os partidos não conseguiram. Eles estavam tão interessados em defender apenas as causas próprias que eles, como eles já têm o financiamento público, que é uma das grandes causas da desconexão entre os partidos e a sociedade, porque eles não precisam satisfazer a sociedade para buscar militância natural e orgânica, eles se separaram completamente. E agora o que eles fazem? Eles pegam mais dinheiro da sociedade e, ao invés de se aproximar da sociedade por ideologia, por pautas, por se comprometerem em implementar
no Brasil, o que o Brasil precisa e o que a sociedade está pedindo, eles tentam o atalho de chegar por determinados movimentos. E aí vai depender dos movimentos o que fazer. Alguns movimentos estão dispostos a estabelecer alianças políticas e, de uma certa forma, barganhar esse capital social que ele desenvolveu. No caso do Vem Pra Rua, o Vem Pra Rua ele não vai se transformar em partido e ele não estabelece qualquer tipo de aliança permanente com partidos, ele só faz interlocuções pontuais em causas específicas, abertas, públicas e anunciadas, quando ele conversa com parlamentares que estejam comprometidos em implementar alguma das demandas do movimento. Agora, essa aliança do movimento com determinadas pessoas, para apoiar determinadas pessoas, promover as suas campanhas e já de uma certa forma entrar na política formalmente, eu não tenho nada contra, eu acho que é uma opção de cada movimento, só não é a opção do movimento Vem Pra Rua. Ou seja, não há chance de você ou qualquer outro integrante do Vem Pra Rua sair candidato na próxima eleição. Tanto para mim quanto para qualquer outra pessoa do Vem Pra Rua, existe todas as chances das pessoas se candidatarem, mas a partir do momento em que elas se decidem seguir nesse caminho, elas têm que se afastar do movimento. Nós estimulamos que as pessoas do movimento se candidatem, nós precisamos de pessoas boas para entrar na política, nós não podemos negar o papel dos políticos e da política no desenvolvimento do Brasil. O que a gente não pode é confundir interesses pessoais com os interesses e o poder dessas plataformas que, na nossa opinião, deveriam se manter suprapartidárias, mas aí é uma escolha de cada movimento. Primeiro que é uma simulação e eu enxergo apenas como a primeira foto. Essa é a primeira foto, já é uma foto deprimente do nosso quadro, onde a gente tem o cenário dominado por extremismos. Eu acho que muita coisa ainda vai acontecer nos próximos meses, a gente tem que observar para onde vão as coisas, a gente tem que ver principalmente quais são as alternativas que vão surgir e as alternativas sérias, porque tem muita gente aí testando o ambiente, jogando candidaturas e retirando, e eu acho que para isso se estabilizar, a gente ainda vai precisar de mais uns 3 ou 4 meses. Traçar projeções de longo prazo com base nessa primeira foto eu ainda acho precipitado.